Olá a todos. Nessa quarta semana, a gente está falando sobre as funções elementares. A gente está reescrevendo algumas funções que já são bem conhecidas, funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas, que são conhecidas no conjunto dos números reais. A gente está agora falando quais são as diferenças delas em relação ao conjunto dos números complexos em si. As primeiras funções que a gente comenta são as funções exponenciais e as funções logarítmicas. E a primeira operação que a gente viu é justamente o fato que a derivada da função exponencial continua preservando as propriedades de derivada que ela tem. Então eu separei um exercício bem simples para a gente verificar qual que é a derivada de uma função que contém uma exponencial. Então, basicamente, a gente vai encontrar a derivada dessa função iz à quarta vezes z quadrado menos exponencial de um número complexo z. Então, basicamente, o que a gente precisa lembrar é que a gente viu nas aulas teóricas que a regra de derivada em relação a z da função e na z é a própria e na z, que, diga-se de passagem, é a mesma regra que a gente tem no conjunto dos números reais. E a gente também já viu na aula de diferenciabilidade e analicidade que as derivadas para números complexos preservam, por exemplo, a regra do produto, que é o caso que a gente tem aqui. E a gente também comentou para você ter bastante cuidado que o i, a unidade imaginária, é uma constante. Então, quando você utilizá-la, lembre-se que a derivada de uma constante é zero, e se ela estiver multiplicando, ela é colocada em evidência, né? Então, vamos derivar isso aqui. A ideia aqui, relembrando um pouco da regra do produto, é a gente perceber que essa função f de z é um produto de duas funções, u e v, basicamente. Quais são essas funções u e v? Então, nesse caso, a u, ela é a iz à quarta, e a v é z quadrado menos z na z. Então, basicamente, a primeira coisa quando você tem um produto de duas funções é identificar, de fato, quais são as funções que estão se multiplicando. É u e v. Dado esses u's, então a gente sabe alguma coisa, né? Que se a gente tem o produto de duas funções, a derivada f' de z, ele é dado por u'(v) mais u'(v'), que é a regra do produto, né? Eu não sei se no curso que você fez, você viu como u, como f de x, assim por diante, mas a regra é isso, né? Deriva uma função, multiplica pela outra, soma com a derivada da outra multiplicada pela primeira, né? Basicamente é assim. Então, o que a gente tem que calcular aqui, antes de tudo, é encontrar as derivadas parciais e resolver o problema. Então, vamos ver lá. A derivada parcial de u é 4iz ao cubo. Por que 4i, em primeiro lugar? O i, justamente porque ele é uma unidade imaginária, uma constante. Você multiplica e mantém constante. E a função polinomial, z, ou monômio, né, z à quarta, ela também preserva as regras de derivada de monômio, né? Então, fica 4z ao cubo. Agora, o v' em si, a derivada é z quadrado, a derivada é 2z. E aqui tem a regra para a função exponencial. A derivada da função exponencial é ela mesma. Então, a gente acaba mantendo desse jeito. De forma que agora a gente pode encontrar qual que é a derivada da função dada, né? f' de z. Isso é u', que é 4iz quadrado, vezes v, que é z quadrado menos z na z, preciso de um parênteses aqui, né? Mais u'. U é iz à quarta, e o v' é 2z menos e na z. Tá aí. Essa expressão que está representada aqui é a derivada da função que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente já viu é a função exponencial preserva as regras de derivada para função, as mesmas regras de função real. Então, imagino que não tenha nenhuma complicação aqui. Até breve.